Muito boa tarde. Como está a vida por aí? Como passaram de feriado? Muito bom estarmos juntos. Para aqueles que puderem, aqui em São Vicente, estaremos logo mais às 20 horas no Grupo da Prece, na Pero Vaz de Caminha 94, Vila Valença, em São Vicente. Será um prazer estarmos juntos. Muito bem. Oração, ação, o grupo de estudos, a fraternidade, a comunhão, a rede de apoio, a network. Essas ferramentas com nomes diferentes, mas sempre preciosas para aumentar nossa resistência, a nossa resiliência perante os fatos da vida. É como uma rede para os artistas do circo. Quem anda nos trapézios, quem faz atividades de alto risco, precisa ter sistemas de segurança, sistemas de apoio, e a nossa vida é, especialmente nessa encarnação, uma atividade de alto risco. De nossas decisões agora vão depender séculos e séculos de nossa vida futura. Olha a importância disso. Então estudemos e nos fortaleçamos nas nossas relações. Façamos grupos. Faça você o bem, alguma ação, algum projeto. Peça inspiração ao seu anjo de guarda. Busque dentro de você mesmo o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. Solidarize-se com plantas, animais, pessoas, jovens, idosos, crianças, população de rua. Angustiados, doentes do corpo, doentes da matéria. Faça visitas a hospitais, a asilos, a abrigos. Solidarize-se. É extremamente importante. Até pelo bem que você faz aos atendidos e pelos grupos de trabalho que você constitui com o seu trabalho. Muito bom. Hoje estamos no último item de O Livro dos Espíritos. Olha só. Passamos pelas 1019 perguntas. Foi uma trajetória muito interessante. Para vocês também? Para mim foi. E estamos na conclusão com os 9 artigos do Kardec. O último deles tem por título A Opinião dos Espíritos sobre a Doutrina Espírita. O que os espíritos acham do Espiritismo? Vamos lá? O artigo começa assim. Os adversários do Espiritismo não perderam a oportunidade de se aproveitar de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um as examina do seu ponto de vista, apareçam opiniões contraditórias. Aliás, no decorrer de todas as ciências, mesmo depois dos seus momentos iniciais, a contradição, o debate, faz parte do processo de aprendizado, não é? Contudo, quase todas as opiniões contrárias já caíram diante de um estudo mais aprofundado. É verdade. Depois de um primeiro momento, de um aprendizado que Paulo Freire chama de consciência mágica,
onde prevalecem opiniões, onde interpretações mais apressadas podem ter vez. Consolidam-se conhecimentos, bases comuns. E o conhecimento gerado vai ficando mais sólido. Quase todas as opiniões contrárias já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquela que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal. Como se fosse impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Não é? Se um espírito do mal pode falar com a humanidade da Terra, por que um espírito do bem não poderia? E acima de tudo, quem disse que nós não somos capazes de discernir entre as mensagens enviadas por um espírito do mal e um do bem? E ainda, essa capacidade de discernir não é inerente ao próprio viver? Não precisamos discernir isso nas relações conjugais, nas análises políticas, na nossa militância religiosa, ou seja, por toda parte? Analise você. Alguns dizem, continuando no texto, doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Doutrina incrédula, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os Espíritos sempre nos disseram para que não nos inquietássemos com essas divergências, pois a unidade da doutrina acabaria por acontecer. Ora, a união já aconteceu sobre a maioria das questões e a cada dia as divergências tendem a desaparecer. Talvez não completamente, como já dissemos, é inerente a qualquer ciência, a qualquer filosofia, a qualquer processo de aprendizado. Mesmo as religiões têm diferentes seitas, diferentes teologias, não é? Mas alicerçados os pilares principais da construção, podem se erguer os andares todos, não é? Ora, a união já aconteceu sobre a maioria das questões e a cada dia as divergências tendem a desaparecer. Perguntamos aos espíritos, enquanto se aguarda essa unidade em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formular um juízo? Eis a resposta que os Espíritos nos deram. A luz verdadeiramente pura jamais pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem mancha é aquele que possui o maior valor. Julguem os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. Não esqueçam que entre os espíritos existem aqueles que ainda não se libertaram totalmente das ideias da vida terrena. É preciso saber distingui-los pela linguagem que utilizam e julgá-los pelo conjunto do que dizem. Vejam se existe encadeamento lógico em suas ideias. Diz Kardec, digo eu, veja se entre frases de efeito, entre verdades mesmo, não são colocadas mentiras, não são colocadas ilusões. Veja se elas não revelam algum tipo de ignorância, orgulho ou malevolência. Resumindo, se suas palavras trazem sempre o cunho da sabedoria
que revela a verdadeira superioridade. Como dissemos, é um discernimento que nos incumbe cultivar diante de praticamente todos os fatos da vida. Não é? Se a Terra fosse inacessível ao erro, seria perfeita, mas ela ainda está muito longe disso. E o contato com o equívoco, a maldade, a disputa pelas mentes, pela manipulação das mentes, ajuda em nós mesmos, mesmo quando nos iludimos, como vacinas. Já que a vacina, em grande parte das vezes, inocula no corpo humano sadio uma pequena quantidade de agentes patogênicos, diante dos quais o corpo vai reagir, formar um exército, para que quando a doença viesse sob a forma de maior quantidade desses agentes patogênicos, o exército estivesse pronto para eliminar ou pelo menos atenuar a incidência daquela doença. Veja assim, em primeiro lugar, toda dor atual é vacina para dores futuras. E segundo, toda tentativa de ilusão, toda mentira treina a razão para encontrar as verdades. Não parece lógico assim? Se a Terra fosse inacessível ao erro, seria perfeita, mas ela ainda está muito longe disso. Os homens ainda estão aprendendo a distinguir o erro da verdade. E esse é um aprendizado, como todos, que não se dá da noite para o dia, da água para o vinho, do nada para o tudo, mas gradativamente, processo no qual o erro, a ilusão, faz parte. Falta aos homens a experiência, é esse o tempo no contato com a realidade, para julgarem melhor e poder se adiantar. A unidade acontecerá do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. E é desse lado que os homens se unirão, pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que aí está a verdade. Claro que a verdade não está toda completa no Espiritismo revelado até agora. Primeiro, porque nem Jesus pôde falar toda a verdade, dada a dureza dos nossos corações, dado que todo educador precisa limitar-se ao estágio de desenvolvimento de cada aluno. E também, toda a verdade não está no Espiritismo revelado, porque outras filosofias, outras doutrinas já trazem suas próprias partes da verdade, e cabe a todos nós pesquisar, estudar, com abertura de coração, abertura de espírito, mais clareza dos princípios basilares, e completar a visão que uma filosofia, que uma religião, que uma doutrina nos tiver dado. Veja lá. Aliás, diz Kardec, que importam algumas divergências que são mais superficiais que verdadeiras. Notem que os princípios fundamentais são os mesmos por toda a parte e haverão de unir a todos num pensamento comum: o amor de Deus e a prática do bem.
a fé raciocinada e a boa vontade para a fraternidade. Seja qual for o modo de progresso ou as condições normais da vida futura, o objetivo final é apenas um: fazer o bem. Porque o bem praticado é a realização do aprendizado feito. E como todos sabem, não existem duas maneiras de fazê-lo, fazer o bem. Se entre os adeptos do Espiritismo existem aqueles que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, por sua vez, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Portanto, existe unidade, com exceção daqueles que, em número muito reduzido, ainda não aceitam a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas. Todo efeito possui uma causa e todo efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Contrariando o ensinamento de que para todo efeito inteligente deve haver uma causa inteligente. Existem também aqueles que atribuem as manifestações não aos espíritos, mas a um reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são apenas secundários e não comprometem em nada as bases fundamentais. É saudável que existam escolas que procuram se esclarecer sobre os pontos ainda controvertidos da ciência, mas não deve haver rivalidade entre elas. Só poderia haver contradição entre aqueles que querem o bem e aqueles que desejam o mal. Reconhecida a boa vontade, a clareza de princípios, todas as divergências serão sanadas. Não existe um espírita sincero que, concordando com os grandes ensinamentos morais trazidos pelos espíritos, possa querer o mal ou desejar o mal a seu próximo, apenas porque ele possui opinião diferente da sua. Se uma dessas escolas estiver errada, mas procurar de boa fé e sem prevenção, cedo ou tarde o esclarecimento virá em seu auxílio. Enquanto esperam esse esclarecimento, todas as escolas possuem um laço comum, que deve uni-las num mesmo pensamento. Todas possuem um mesmo objetivo. Pouco importa o caminho que sigam, desde que o atinjam. Nenhuma escola deve se impor pelo constrangimento material ou moral, e apenas estaria no caminho errado aquela que condenasse ou reprovasse a outra, porque evidentemente estaria agindo sob a influência de espíritos inferiores. Sempre a razão deve ser o melhor argumento, e a moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos ensinam apenas a união e o amor ao próximo. Jamais um pensamento mau ou contrário à caridade pode sair de uma fonte pura. Para terminar, vamos acompanhar sobre esse assunto os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Vejamos o fecho que nos dá Santo Agostinho. Por muito tempo, os homens têm se retalhado e se amaldiçoado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante postura. O Espiritismo é o laço que unirá os homens um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas por muito tempo ainda haverá escribas e fariseus
que negarão o Espiritismo, como negaram o Cristo. Querem saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julguem-nas por suas obras e por seus princípios. Conhece uma árvore pelos seus frutos, disse Jesus. Jamais os bons espíritos estimularam o mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassinato e a violência. Claro, nunca estimularam o ódio dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a cobiça dos bens terrenos. Apenas aqueles que são bons, humanitários e benevolentes para com todos são os preferidos dos bons espíritos. Vamos falar de novo. Apenas aqueles que são bons, humanitários e benevolentes para com todos são os preferidos dos bons espíritos, assim como são os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho indicado pelo Mestre para chegarmos até ele. Santo Agostinho. Vejam, amigos e amigas, o grande recado que nos é dado aqui. Nesses tempos de polarização, onde todos se deixam levar pelo ódio, pelo ataque ao outro, pelo fanatismo, pela rigidez, busquemos, antes de tudo, em qualquer debate, mas especialmente no campo religioso, se há a influência, se há a ação da boa vontade no ponto de vista alheio. E havendo, valorizemos sempre em primeiro lugar a boa vontade, antes de apontar qualquer equívoco. Mas quando apontarmos o equívoco, sejamos amorosos, sejamos compassivos, colocando-nos sempre no lugar do outro. Sejamos respeitosos. Nada jamais justificará a falta de respeito. Analise isso em você antes de tudo e nos outros. Se acontecer, não se coloque como juiz do mundo, muito menos como carrasco. A única ação, o único campo, o único território que só nós podemos atuar é sobre nós mesmos. E nesse sentido, lembramos e fazemos com vocês a oração mais curta, mas que, não nos enganemos, traz para todos nós uma filosofia de vida extremamente necessária para esses tempos de polarização, de radicalismos, de intolerâncias. Diz a oração assim, com a qual pretendemos espalhar essa boa vontade, essa lucidez, essa compaixão por todo mundo. Deus, dai-nos a coragem de mudar o que apenas nós podemos mudar. Campo em que se destaca a mudança interior, a feita em nós mesmos, que cabe-nos exclusivamente a cada um de nós. Mas dai-nos também a paciência para aceitar o que nós não podemos mudar. Campo em que se sobressai a mudança no outro. Nenhum de nós tem o poder para mudar, apenas por si mesmo, o universo, os valores, as ideias dos outros. Jesus passou pela terra e ainda deixou tanto mal que ele mesmo foi vítima desse mal. Por fim, dai-nos Deus a sabedoria, o discernimento para entender o que a gente pode mudar
nele investindo todas as nossas energias, e o que nós não podemos mudar, poupando a nós e aos outros de colocar pérolas aos porcos, de forçar mudanças que os outros ainda não estão prontos para fazer, de dirigir o processo de aprendizado quando a nós jamais foi dado essa função e esse papel. Tiremos as togas dos juízes, tiremos os machados dos carrascos e vivamos em tolerância, em empatia, em fraternidade, as divergências, assumindo todas essas diferenças para o nosso aprendizado antes de tudo, só atuando para o aprendizado dos outros quando solicitados, ou com o máximo de respeito, o máximo de compaixão, o máximo de discernimento. Fica a lição para todos nós. A partir de amanhã, começaremos com o livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, que nos traz outras 400 perguntas e respostas, pois nele encontraremos muito material para o nosso estudo, para continuarmos o nosso aprendizado da realidade espiritual. Paz e bem para todos, um grande abraço, a nossa saudação aos amigos que estão conosco aqui. Daniel Neres, uma boa noite para o meu amigo, muito bom ter você aqui, Daniel. Enir Cajazeira Silva, emitindo vibrações para parentes, que todos aqueles que estão em nossos corações recebam a nossa luz. Adelaide Dias já está estudando o livro Consolador, vai nos ajudar aqui nas nossas reflexões. Aguardo as suas observações, Adelaide. Enir Cajazeira Silva, Rosângela Hauptmann, Maria José Sobral, nossa grande amiga, Zex Lepers, nosso abraço para o nosso amigo aqui, que partilhou da gente um programa de TV no Guarujá, foi muito bom, não é? Muito legal. Lúcia Galvão e Adelaide Dias. Se você entendeu que esse material aqui pode ajudar no combate ao terrível incêndio da polarização, do ódio, do radicalismo, compartilhe, transborde, espalhe. E a partir de amanhã, seja nosso convidado para o livro O Consolador. Será um prazer, mais uma vez, aprendermos juntos. Paz e bem, um grande abraço e até amanhã.